agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Sono nesse dia, nessa manhã, né, assim, para trazer essa palavra do dia, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Um texto muito conhecido, né, assim, até por pessoas que nem evangélico mas conhece, né, muitas vezes coloca a sua Bíblia, né, aberta neste cântico dos Salmos, né, assim, sem entender esse versículo, sem entender, né, o significado desse versículo e coloca como um amuleto, como algo que simplesmente estava aberto, mas quem faz o milagre, quem dá a proteção, quem supre é o Senhor do Salmo, né? O Deus que agiu e age na vida, né, desses servos do Senhor, né, como o rei Davi, o cântico, né, de Moisés, quando eu quero compartilhar com vocês esses dois textos, né? O texto de Salmos 23 e o versículo 1 e o Salmo 91 e o versículo 1 também, né? Assim, no Salmo 23, verso 1, vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, 1 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Observe que esses dois textos têm algo muito comum a esses homens, né, de Deus que escreveram, pode dizer com toda a sua convicção, certeza, de alguém que, como Davi, o rei Davi, né, ele era pastor de ovelhas antes de o Senhor o chamar para o reinado, né? E ele ele cuidando das suas ovelhas, ele podia entender, né, assim, ele como pastor, porque quando o Senhor chama Davi, ele está por trás da malhada, apacentando as poucas ovelhas que o seu pai tinha, mas o fato de ser poucas ovelhas não deixava do cuidado de Davi como pastor de ovelhas. Você vai observar que ele diz, né, quando ele vai enfrentar o gigante Golias e Saul quer lhe dar a sua armadura, acha que ele não tem experiência, Deise, não tem experiência, e aí ele vai dizer assim: olha, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, né? Veio o seu, agarrei ele pela juba, dei golpes nele, né, assim, para defender as ovelhas, as poucas ovelhas que o seu pai tinha. Não por questão de quantidade, mas porque era ovelha e estava sobre a responsabilidade dele como pastor. Por isso que quando Moisés, no cântico do Salmo 91, né, Moisés vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente tem descanso, né, assim, ou seja, pode descansar. Você, quando lê, né, o Salmo 23, você vai dizer, vai ouvir, né, e ler Davi dizer assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele refrigera minha alma, ele traz descanso, eu consigo ter tranquilidade, porque ele sabia, como pastor, né, assim, que ele, humano, falho, mas como pastor, defendia, né, paz, Camilinha, defendia as suas ovelhas, né, assim, não deixando que nenhum mal sobreviesse a elas. A Bíblia mostra que ele, como eu falei, né, ele golpeou, ele não permitiu que nem um leão, nem um urso viesse, né, a devorar as poucas ovelhas do seu pai. Mais uma vez, reafirmo,
não pela quantidade, ou seja, eita, eu estou defendendo porque tem pouco, senão vai ficar sem nada. Não, não. Ali ele está falando sobre o cuidado. Por isso que ele inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele identifica, né, Deus como pastor da sua vida. Como pastor da sua vida, ele diz assim: olha, nada vai me faltar. Não vai faltar proteção, não vai faltar, né, a defesa do Senhor para a minha vida, porque eu, como falho, eu pude lutar, eu pude defender. Imagine esse pastor da minha vida, esse pastor que tem a capacidade, que tem o poder de livrar, de conduzir, de trazer, de fazer, né, assim, na nossa vida. E por isso que ele diz com muita propriedade, ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada vou ter falta. Primeiro você tem que reconhecer Deus como pastor da sua vida. E se você reconhece Ele como pastor da sua vida, pode ter a certeza que de nada vai te faltar. Não vai faltar a proteção se você estiver debaixo dessa sombra, né? Por isso que eu iniciei, não é o fato de você colocar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no 91, achando que vai te proteger, que nada vai te faltar, porque vai estar aberta ali a Bíblia. Mas não, você precisa conhecer o Deus que é dono da vida desses servos do Senhor, né? Que salmodiou, que cantou louvores ao Senhor em forma de canção, pôde declarar o que Deus representava para a sua vida, o que Deus era para a sua vida. Nessa manhã, né, assim, você possa entender, possa dizer, possa declarar, né, que o Senhor é o teu pastor e de nada você vai ter falta, sabe? Porque você tem a certeza que você está debaixo da sombra do Onipotente. E por isso que você tem descanso, porque o Senhor, Ele trabalha por você. Ele cuida de você, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe do que você está precisando, do que você está pedindo, né, assim, e Ele é capaz de fazer, né? Ele tem esse poder de realizar. Ontem eu falei, né, até para a Jó que eu ia estar comentando, falei também para a Bruninha, né, sobre a respeito que eu ia estar comentando ontem sobre a ministração, né, assim, uma palavra que o Senhor trouxe, né, para o nosso coração e que muitas pessoas ficaram maravilhadas, receberam, pôde compartilhar, né, dizer o quanto Deus, né, falou. E uma das pessoas, né, eu comentei com Bruninha, Jó, né, me enviou um áudio e eu comentei com ela, né, assim, como é maravilhoso, né? Porque através da voz dela nós podemos ouvir, eu pude ouvir, sentir novamente, né, a presença de Deus invadindo, inundando. Eu comentei até com ela que eu tive que sair da sala por ter tomada de uma alegria, né, assim, do poder derramado, da unção que transmitia na voz dela, né, assim, uma voz que, como ela falou, né, no áudio, né, uma palavra que sempre tem sido abençoada, mas naquela manhã de ontem, né, naquele dia de ontem, ela precisava ouvir, né, assim, aquela palavra, o quanto ela tinha recebido, o quanto essa palavra tinha enchido, né, fortalecido a sua vida. Sabe, querida, essa palavra que traz esse poder, esse refrigério para a nossa alma. Sabe, o Senhor nesta manhã está dizendo para você: ei, não se preocupe não, porque eu sou o teu pastor. De nada você vai ter falta, porque Ele diz também lá, né, no livro de Mateus, quando o Senhor fala que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor, né, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele acrescenta em nossas vidas, né? Nessa manhã, querido, coloca diante de Deus, reconhece Ele como pastor da tua vida, como Senhor da tua vida, e você vai poder, né, saber, sentir
que de nada você vai ter falta, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai suprir aquilo que você necessita. Ele vai te colocar em um lugar de descanso. E às vezes as pessoas têm medo quando usam essa palavra descanso, pensando que é morte. E não, um lugar de tranquilidade, onde você pode repousar em pastos verdejantes, aguardar, né? Não vai aguardar em um sol causticante, não vai aguardar em uma escravidão ou em açoites, mas você vai estar aguardando em pastos verdejantes, né? Ou seja, porque quando eu já tive essa experiência, né? Ninguém consegue sentar em um pasto seco, né? Assim, fura, né? É espinhoso, né? Assim, porque machuca. Mas quando você senta numa grama verdinha, né? Assim, você consegue até descansar, né? Porque às vezes é até refrescante, né? Assim, e por isso que o Senhor diz assim, Davi pode dizer assim, Ele me faz descansar em pastos verdejantes, porque Ele traz refrigério para a alma. Ele coloca em um lugar, né? Assim, que Davi, quando conduzia suas ovelhas, né? Quando o pastor conduzia suas ovelhas, conduzia assim, né? Para águas tranquilas, não turbulentas, mas tranquilas, e colocava eles em um pastos verdejantes, onde elas podiam ali sentar, né, desfrutar, né, daquela tranquilidade. Nessa manhã, o Senhor é o teu pastor e de nada você vai ter falta, querido, porque você está num abrigo seguro, onde você pode descansar, onde você pode desfrutar da doce e maravilhosa presença do Senhor, né? Do cuidado dele, do zelo dele para com a sua vida. Que Deus abençoe, né, a sua vida, tá certo? Que você possa descansar no Senhor, porque Ele é o teu pastor. Ele te faz, né, descansar nesse abrigo seguro, que é na sombra do Onipotente. Se você habita nessa sombra, se Ele é o teu pastor, pode ficar tranquilo, que Ele sabe o que você necessita e vai te conduzir, e vai te levar, e vai trazer para a tua vida o que você necessita. Que Deus muito abençoe, tá certo? Um excelente dia para você, que você possa compartilhar essa palavra, tá certo? Hoje, como, né, o jogo do Brasil, e aí o meu horário foi diferenciado, então eu cheguei muito cedo aqui, né? E por isso não deu tempo de fazer, embora eu saí muito cedo de casa, me acordei muito cedo, mas não deu tempo por causa do horário, tá certo? E o trânsito, e aí eu resolvi fazer nesse horário, mas eu, nem você e nem quem vai escutar, ficou sem a palavra do dia, tá certo? E esta é a palavra que Deus nessa manhã quer falar com você. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, um excelente dia para você.